Olá pessoal, beleza? Vamos falar um pouquinho aqui do período regencial da história do Brasil, onde nós temos o intervalo entre o governo de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Bem, o que nós vamos ver agora é um traço do período brasileiro onde nós tivemos um sério risco de fazer o Brasil se esfacelar. Ou seja, esse Brasil que nós temos de proporções continentais se desfazer diante de um evento que já ocorria no Império Americano Espanhol. Ou seja, já haviam surgido pequenas repúblicas por toda a América Hispânica e havia um sério risco disso acontecer também na América Portuguesa. Bem, chegado em abril de 1831, chega ao fim o primeiro reinado, quando Dom Pedro I abdica do trono em favor de seu filho, Dom Pedro II. O chamado período regencial durará de 1831 a 1840, enquanto o segundo reinado vai durar de 1840 até 1889, sendo assim o período de governo mais longo da história do Brasil. Bem, e o que foi esse Brasil regencial? Esse Brasil regencial foi um momento em que as elites brasileiras conseguiram fazer com que Dom Pedro saísse do Brasil. E aí nós temos versos que eram de época dizendo passa fora pé de chumbo, referindo-se ao autoritarismo de Dom Pedro. Vai-te do nosso Brasil, que o Brasil é brasileiro depois do 7 de abril. E aí Dom Pedro, de maneira muito dinâmica, ele consegue fazer com que talvez o seu maior algoz, o seu maior inimigo político, porque tinha sido seu aliado político anteriormente, José Bonifácio, seja o responsável pela tutoria do futuro imperador Dom Pedro II. Ou seja, José Bonifácio jamais poderia adquirir um cargo de executivo, já que ele era o tutor do próximo imperador, o que foi também uma jogada política de Dom Pedro. Bem, esse período regencial ele se diferencia por algumas fases. Nós temos a chamada regência trina provisória, que dura 2 meses apenas, de abril, maio, junho, 2 meses, de 1831. A regência trina permanente, que vai durar de 31 até 1834. Nós temos a regência una de Padre Feijó, que vai durar de 1834 até a virada de 1837-38, até que em 1838 a 1840 nós tenhamos a regência una de Araújo Lima. As regências unas marcadas por grandes revoltas separatistas dentro do país, como a Guerra dos Farrapos, a Revolta dos Malês, a Sabinada, a Cabanagem e, já na regência de Pedro de Araújo Lima, a Balaiada. Começando com a regência trina provisória, nós temos esse período curto de 2 meses, em que era necessário organizar o país, em que era necessário organizar a forma como o Brasil viria a se definir ao longo do tempo. Bem, primeira coisa, segurança. O Exército indica Francisco de Lima e Silva como um dos membros da regência trina. É importante lembrar que Francisco de Lima e Silva não é um militar qualquer. Ele é simplesmente o pai do futuro Duque e Barão de Caxias. José Carneiro de Campos, do Partido Conservador, e Nicolau Pereira, do Partido Liberal. Ela dura de abril a maio de 1831, acabando oficialmente em junho, e tenta manter a paz interna anistiando, ou seja, perdoando aqueles que ainda se mantinham fiéis a Pedro I. Isso não vai durar durante muito tempo, porque nós vemos a regência trina permanente, 1831 até 1834 para 1835. Primeiro, nós temos a continuidade de Francisco de Lima e Silva, demonstrando o poder que ele gozava dentro do exército, João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho. Aí predomina o Partido Liberal, partido do qual fazia parte, obviamente, José Bonifácio. Esse Partido Liberal não tinha nada de tão diferente do Partido Conservador. Eram 2 partidos que governavam para os interesses dos ricos. Pobre não participa de política no Brasil. Nunca participou, nunca participará.
pobre no Brasil serve para voto, e isso hoje. Nessa época, nem para isso. Nessa época, nem para isso o pobre servia. O pobre era deixado de lado, enquanto o voto, que tinha caráter absolutamente censitário, que tinha um caráter elitista, era guardado para alguns donos do poder, como diria o Raimundo Faoro. Bem, esse momento é de manutenção do poder do Partido Liberal, que tem precedência sobre o Partido Conservador. Assim, surgem grupos políticos interessantes nesse período. Primeiro, os chamados liberais exaltados, que eram republicanos, queriam uma mudança social profunda, queriam o fim do período monárquico, queriam uma república no Brasil, queriam o fim da escravidão, queriam voto aberto, queriam voto secreto e para todos, ou seja, sufrágio universal. Ou eles eram muito radicais para o período que o Brasil estava vivendo. Haviam os liberais moderados, que queriam mudanças sociais menos profundas, ou seja, a manutenção da escravidão, do modelo agroexportador brasileiro. E haviam os restauradores, que desejavam a imediata volta de Dom Pedro I ao poder. E aqui nós podemos ver como esses grupos se separavam. Os restauradores, pela volta de Dom Pedro I, um modelo absolutista, formado por comerciantes portugueses, os militares de alta patente que Dom Pedro indicou e os altos funcionários, os funcionários do governo. Os liberais exaltados desejavam uma descentralização do poder, províncias com autonomia administrativa, ou seja, que pudessem fazer negócios mais próximos a eles mesmos, fazer leis que pudessem servir para eles mesmos, um sistema federalista que daria essa liberdade para eles e uma república, formado pelos profissionais liberais de pequeno porte, comerciantes modestos, funcionários públicos modestos, militares modestos, ou seja, as pessoas mais pobres. E os liberais moderados, esses desejavam, sobretudo, a manutenção da unidade territorial do Brasil. Eles tinham uma verdadeira obsessão com a manutenção do território. Monarquia, escravidão, ordem social igual existia e aumento do poder das províncias. Eles até desejavam que as províncias tivessem mais poder. Quem representa esses grupos? Os grandes proprietários rurais, os latifundiários, os donos de terra. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Nordeste. Bem, em 1831 é criada a Guarda Nacional. Isso é muito importante para que a gente desfaça algumas coisas e algumas confusões conceituais que propositalmente fazem na cabeça do povo. Por exemplo, dizer que a Polícia Militar do Brasil tem 200 anos. Não tem. Havia, sim, uma guarda que veio com Dom João, em 1808. Foi formada aqui uma força de exército com poderes de polícia, mas não era a polícia militar que a gente vê hoje. A polícia militar que a gente vê hoje é fruto da ditadura militar no Brasil, período de 1964 até 85. Em 1831 é formada a Guarda Nacional. A Guarda Nacional é formada por um político muito importante do período, Padre Diogo Antônio Feijó. Diogo Antônio Feijó era um padre, mas não de ordem. Ele era um padre formado pelo seminário, ou chamados padres seculares. Ele foi preparado desde cedo para ser político, pois havia entre igreja e Estado uma grande ligação. E ele faz com que, basicamente, todos aqueles que eram fiéis a Dom Pedro ou se declaravam fiéis a Dom Pedro e estivessem nas Forças Armadas perdessem as suas patentes. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Mas, para a Guarda Nacional, você poderia ter entre 21 e 60 anos, mas tinha que ter uma renda anual de 100 mil réis. Traduzindo, só os muito ricos podiam pertencer à Guarda Nacional, mas eles podiam colocar como soldados quem eles quisessem. E assim, nos centros, nós temos a manutenção da Guarda Nacional tradicional, com militares de carreira, enquanto no interior os coronéis são os donos de fazenda, são os latifundiários que ganham um título militar
a troco de fazerem a segurança do interior, o que vai fazer com que você deixe o galinheiro sob o cuidado da raposa. Ou seja, nós teremos nesse momento, os mais ricos, sempre os mais ricos, tomando conta das forças policiais e assim afetando os mais pobres. Bem, em 1831, o exército e sua parte fiel a Dom Pedro I faz motins. E nós temos uma série de outros problemas. No mesmo ano de 1831, uma outra parte do exército participa de mais motins, exigindo a exoneração de funcionários portugueses. Para acabar com a bagunça policial que havia, esse mesmo ministro da Justiça, Diogo Antônio Feijó, vai jogar o número de soldados do exército de 30 mil para 10 mil. Ou seja, ele diminui em 2/3 o exército brasileiro. E é por isso que a Guarda Nacional precisou ser criada. Assim se fortaleceram os grandes fazendeiros do interior, com os títulos de coronéis que eles só vão perder já na República, em 1922. Aqui nós temos um exemplo de como eram os uniformes e como eram mais ou menos os soldados da Guarda Nacional. Bem, com tamanhos problemas acontecendo, a liberdade provincial não foi algo alcançado plenamente pelo Partido Liberal, pelo grupo do Diogo Antônio Feijó. Então, eles precisam conter essas agitações. Como eles fazem para tentar conter essas agitações? Promessas de maior autonomia, que vem em uma forma de lei, o Ato Adicional de 1834. O Ato Adicional de 1834 instituía a regência una, ou seja, nós teríamos um regente apenas, por um período de 4 anos, e que se trocaria após esses 4 anos. O poder moderador, de uso exclusivo do imperador, seria suspenso. As organizações locais, os conselhos gerais de províncias, seriam trocados pelas assembleias legislativas provinciais, o que criava um cargo muito similar ao deputado estadual de hoje, dando certa autonomia e direito das províncias de criarem leis e saber onde e como gastarem o seu próprio dinheiro. Em 1832, eles começam a fazer uma nova organização do quadro. É criado o processo criminal, reforça uma laicidade do poder, são feitos tratados não por testemunhas de valor, mas por juízes de paz, eleitos nos municípios ou paróquias, como eles chamavam. É estabelecido júri, é estabelecido habeas corpus, importante para que a pessoa possa fazer sua própria defesa. O Ato Adicional de 34 reforça o federalismo, vai criar essas assembleias provinciais, estabelece eleições para regentes, acaba com os conselhos de estado ou conselhos provinciais, e ele vai criar uma coisa muito importante, que é quase um distrito federal, ou o chamado município neutro da corte. Bem, voltando aos partidos políticos, nós temos os restauradores, como nós sempre falamos, aqueles que queriam a volta de Dom Pedro, os exaltados, que desejavam a república, e os moderados, que desejavam uma monarquia constitucional. Só que Dom Pedro morre em 1834. E com a morte de Dom Pedro, o grupo de restauradores se dissolve, não há mais sentido para eles. Porém, como eram monarquistas, eles acabam se unindo ao grupo dos moderados, fazendo com que o grupo dos moderados começasse a ganhar cada vez mais força. E assim, o Brasil se divide em duas frentes. O Partido Liberal, de caráter progressista, chamado de Luzias, e o Partido Conservador, que eram regressistas, chamados de Saquaremas. Há uma frase importante da época que vai dizer que não há nada mais Saquarema que um Luzia no poder. Traduzindo, não há nada mais conservador que um liberal no poder. Isso deixa bem claro que nenhum dos partidos
se importava, de fato, com o povo. Eles se importavam apenas com eles. A regência de Feijó se inicia. E junto com a regência de Feijó, nós temos aí as grandes revoltas que vão ocorrer. Farrapos, cabanagem, malês, sabinada, revoltas essas que precisam ser tratadas mais à frente. É um governo que sofre grande oposição dos conservadores, pois, por terem estourado tantas revoltas, os conservadores os consideram um governo fraco. Feijó, diante de tantos problemas a tratar no Brasil, acaba ficando muito doente. E ficando muito doente, ele abdica em 1837. Essa situação faz com que nós tenhamos a volta, ou melhor, a chegada dos conservadores no poder. Pedro de Araújo Lima é muito mais centralizador e autoritário. Ele combate as revoltas. Ele anula o ato adicional de 1834, ele tira direito de províncias, ele começa a impor o poder a partir do Rio de Janeiro, e isso aumenta as disputas entre Saquaremas e Luzias, entre conservadores e liberais. Isso faz com que os liberais, desejosos de voltarem ao poder, finalmente tentem a sua última cartada, o golpe da maioridade, para trazer Dom Pedro II ao poder, ainda que menor. É importante ressaltar, em 1834, o padre Diogo Antônio Feijó conseguiu reduzir a maioridade de Dom Pedro I, de Dom Pedro II, de 21 para 18 anos. De 21 para 18 anos. E eles estavam tentando diminuí-la ainda mais. Ora, por quê? Porque o Partido Liberal, na figura do José Bonifácio, teve durante muito tempo a tutela do imperador, ou seja, educou, ensinou, fez o imperador estudar. Eles sabiam que o imperador tinha muito mais afeição, digamos assim, pelo Partido Liberal do que necessariamente pelo Partido Conservador, o que não vai mudar nada quando Dom Pedro II estiver um pouco mais velho. Bem, essa incapacidade de resolver os problemas levou os conservadores ao poder. E então, Pedro de Araújo Lima baixa a lei interpretativa do ato adicional, que vai revogar certas questões do ato adicional de 34, remodelando a Guarda Nacional e tornando-a mais ligada, mais presa, mais submissa ao Estado. Diante disso, nós temos o confisco da renda e da autonomia das províncias, gerando insatisfação muito grande. É importante a gente entender que, dessa forma, a única coisa que restava era o golpe da maioridade. Golpe esse que foi dado em 1840 pelos liberais e fez com que Dom Pedro II assumisse o poder, mesmo tendo apenas de 14 para 15 anos de idade. Assim, logo no primeiro período do seu governo, Dom Pedro II se vê diante de duas grandes revoltas que ele tem que conter: a Revolução Liberal de 42 e a Revolução Praieira, em 48, em Pernambuco. Bem, quanto às revoltas, malês, cabanagem, farroupilha, sabinada e balaiada, cabe um outro capítulo, uma outra história, para que a gente consiga entender bem o que é esse assunto. Nós ficamos por aqui e eu espero que você tenha entendido bem. Um grande abraço. Tchau, tchau.